Vamos falar do retorno de Marta Suplicy ao PT depois de 8 anos. Ele não é consenso entre petistas. Dirigente nacional da legenda, o Walter Pomar, defendeu que a volta da ex-prefeita deve ser decidida em uma votação. Ele disse o seguinte, abre aspas, defendo que o assunto seja levado a voto no Diretório Nacional do PT e, assim sendo, votarei contra, fecha aspas. Pomar, que perdeu para Gleisi Hoffmann a disputa pelo comando do partido, é líder da articulação de esquerda, corrente que se contrapõe ao grupo majoritário do partido, grupo que tem a liderança principal, a principal integrante dele é o presidente Lula. Sobre essa movimentação, a gente conversa agora com o deputado e ex-presidente do PT, Rui Falcão. O Thales Faria participa também dessa entrevista, nosso colega, o Sakamoto também vai para essa entrevista. Ontem houve a oficialização, a Marta Suplicy deixando a Prefeitura de São Paulo. Ela era secretária de Ricardo Nunes e deve compor chapa com Guilherme Boulos. Ela deve entrar no PT novamente, voltar ao PT e formar chapa, ser candidata a vice com Guilherme Boulos, do PSOL, nesse arranjo, né, que foi feito para a Prefeitura de São Paulo, portanto, os principais adversários. Né, estamos aqui com o deputado, o Thales também. Thales, vou passar a palavra para você, que marcou a entrevista. Pode fazer a primeira pergunta. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Boa. Não sei se o Thales vai começar, se Isso. a introdução do Diego já posso me manifestar sobre ela. O Thales, acho que Importante, Diego. Oi. Diego, me permite? Pode Vai lá. falar, Seguinte, pode falar, deputado. Seja bem-vindo. Então, primeiro, eu acho que arranjo não é com todo direito que vocês têm, não é uma expressão muito apropriada. É uma ampliação de uma frente democrática que quer recuperar São Paulo para um campo que esteve ameaçado, inclusive, muito nos últimos meses, e que teve ontem uma lembrança, um alerta, no ato de segunda-feira, em defesa da democracia. Segundo, eu tenho o maior respeito pelo Walter Pomar. É um dirigente nacional do PT, é dirigente da Fundação Perseu Abramo, e no PT nós temos liberdade de expressão, como vocês cada vez devem ter mais, e eu defendo isso até como profissional do jornalismo, ex-profissional. Mas o direito de discordar é assegurado a todos os militantes. Então, o Walter será ouvido e aqueles também que têm outras opiniões também serão ouvidos nesse processo de construção dessa chapa que eu acho que cresceu muito com a possibilidade da Marta vir a ser nossa candidata. Só para começar, viu, Thales? Para a gente entrar, então, nos fatos que vocês queiram saber. Tem problema nenhum. O Walter Pomar argumenta que ela cometeu pecados que não merecem perdão e cita alguns casos nesse artigo. O voto da Marta contra os trabalhadores na reforma tributária, que a Marta traiu seu eleitorado e seu partido ao participar do golpe contra Dilma Rousseff e lembrou que ela saiu do PT em 2015 alegando constrangimento com as acusações de corrupção. O senhor acha esses pecados imperdoáveis, como ele diz? Primeiro, eu não trabalho com a noção de pecado. Hoje, aliás, eu vi o Papa recebendo a nossa dirigente de finanças, a Gleide, o Gilmar Tato, deputado nosso, o deputado Guimarães, que é líder do PT na Câmara. Fiquei muito feliz deles terem essa acolhida pelo Papa. E não dá para tratar as coisas na política com os tons da religião. Não, mas aí foi eu que usei essa expressão, não é ele que usou E pecado. aí, veja bem, essas opiniões do Walter têm que ser confrontadas com ele. Eu não sou juiz das palavras do Walter e estou pensando daqui para frente. Como é que nós vamos fazer para recuperar a campanha da Prefeitura de São Paulo e impedir que ela seja tisnada pela presença do bolsonarismo aqui? Essa é a minha dinâmica. Eu acho que a Marta vem também nessa direção. Quer dizer, eu prefiro saudar a volta da Marta ao PT, que é seu leito natural. Aliás, hoje o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, estava dizendo o seguinte: não me surpreende que a Marta tenha feito isso, que ela sempre foi de esquerda. E, aliás, eu sugeri ao Ricardo Nunes que a convidasse para vice e eles não quiseram. Então, eu acho bom trazer de volta para o PT alguém que já foi prefeito e que deixou marcas que permanecem até hoje, que são marcas de um governo do PT, do que ficar discutindo o passado. O passado. Se o Walter está levantando isso, ele tem direito,
discutam isso com ele. Deputado Rui Sakamoto aqui, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela presença. A gente vai falar da questão da chapa, né, Boulos-Marta, mas só para esgotar esse assunto com relação à questão do Walter, Para mim é, está esgotado, Sakamoto. eu sei que para você está esgotado, mas é que como tem muita gente discutindo, Sim, né? você pode repetir a pergunta, eu vou dar sempre a mesma Não, resposta. não é que não é a mesma pergunta. É que é o seguinte, muita gente desconhece muito como funciona a estrutura interna do PT e desconhece que são correntes do PT, né? E aí, quando, na verdade, a gente fala do Walter, com todo respeito, e eu concordo que dentro de qualquer corrente de política deve ter liberdade total, mas o Walter faz parte da articulação de esquerda que não é a Construindo o Novo Brasil e não faz parte do que a gente convenciona chamar de campo majoritário. Eu também Então, não faço. Sabia que eu também não você é faço? você é da Novo Rumo, né? Tipo, então, Não, você. eu sou de um grupo ultra, menor que a articulação de esquerda. Exatamente. Então, o que acontece que eu estou querendo colocar com isso é que é o seguinte, é que é que para muita gente que pegou a notícia do Walter, fica parecendo de que tipo, a maioria das pessoas dentro do PT tem essa opinião porque fala-se diretor do diretório. Só que é isso, né? Não é. E eu queria até que você explicasse um pouco como funciona isso, porque É, não é a opinião da é. maioria, não está colocada hoje como uma Não, opinião vou da te maioria. explicar, vou te explicar. Não houve nenhuma aferição de maioria e minoria. Eu quero crer que é minoritário, mas nem por ser minoritário deve ser ignorado. Por isso é preciso conversar com ele. E rememoro, você é mais novo, o Suplicy disputou uma prévia com o Lula. Teve 15% dos votos na prévia. Então, não há unanimidade no PT. Não sei se você se lembra, eu fiz oposição pública, inclusive com entrevista para o UOL, para a Folha, questionando a indicação do ex-governador Alckmin, hoje vice-presidente e ministro, fiz oposição a essa indicação. Quando o diretório se reuniu e aprovou, eu fui da coordenação da campanha do Lula Alckmin. E hoje me dou muito bem com ele. Então não é nenhuma restrição, não tinha nenhuma restrição pessoal a ele. Fazia uma avaliação de que politicamente não valia a pena. Felizmente deu tudo certo, então não há nenhum problema. Então, o direito do Walter, em outras ocasiões, já houve minorias também. Por exemplo, 23 deputados do PT, aliás, 22 do PT mais Orlando Silva do PCdoB, nós votamos a favor do marco fiscal, do novo teto de gastos, mas cada um apresentou seu voto em separado, fazendo críticas. Ou seja, votamos a favor, se fosse possível ter um voto assim, a favor com restrições, e apresentamos as nossas razões. Isso não impede que as medidas que o ministro Haddad propôs em seguida, a gente tenha votado a favor também. Então, o PT funciona assim, e é por isso que ele vem durando tanto tempo e mantém a situação de, felizmente, ainda o maior partido do Brasil, com todos os defeitos, restrições, mas também com muitas virtudes. Deputado, Deputado, o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, também reclamou. Ele disse aqui para o UOL que o Lula foi eleito prometendo ser estadista e contou com o apoio da Simone Tebet no segundo turno com a finalidade de romper as bolhas da polarização. Ele disse que essa ação do Lula em São Paulo é incoerente com isso. Houve uma certa dose de agressividade com um acordo feito dentro do Palácio do Planalto com uma secretária do nosso prefeito, MDB. O senhor não teme que essa entrada do Lula na eleição em São Paulo, aonde também tem a Tabata, que tem um apoio que é do PSB, do vice, acabe misturando a questão do governo federal com São Paulo e acabe atrapalhando o governo federal, as alianças do Lula? Primeiro, eu acho que o Lula está cumprindo, sim, o seu compromisso de ser um estadista. Tanto que ele recolocou o Brasil no cenário internacional num período em que o Brasil era considerado, com orgulho pelo ex-presidente, como um pária mundial, um anão diplomático, com a dupla discriminação, a questão do nanismo, que é um preconceito, e colocando o Brasil num plano de humilhação. Então, essa parte eu acho que ele vem cumprindo muito bem, recolocando o Brasil no cenário e também buscando investimentos para a nossa economia crescer.
Então, acho que não há razão, com todo respeito ao meu colega, deputado federal Baleia Rossi, que, aliás, teve nosso apoio para a mesa da Câmara, que teve apoio, mas não ganhou, que teve nosso apoio, não há razão para essa reclamação. Segundo, no país inteiro, há chapas em que o MDB vai estar junto com o PT, outras em oposição ao PT, e aqui nós estamos construindo uma frente ampla, democrática, popular. Não é o Boulos apenas. Tem um grupo de partidos, tem setores da sociedade, e o Lula toma partido desse campo. Como o governador Alckmin, se quiser, e o ministro Márcio França, se quiser, vão apoiar a deputada Tabata, que tem dito que é contra os extremos, está buscando a terceira via. Então, eu não vejo problema nisso, é um direito dele como presidente da República. Segundo, não há hostilidade ao MDB, primeiro porque a Marta não está afiliada ao MDB, ela está sem partido. Segundo, porque ele fez um convite, se ela queria voltar para o PT, é prerrogativa do PT indicar a vice ou vice, e ela pediu demissão ontem para o prefeito. E durante esse tempo todo, ela serviu o povo de São Paulo, trabalhou com o prefeito. Aliás, ela tinha sido indicada pelo saudoso Bruno Covas, e deu continuidade com ele. Não teve nenhum ato que ela praticasse durante a sua gestão que contrariasse a linha do governo. Note que ela fez a campanha do Lula e do Haddad estando no governo. E não me consta que o governo do prefeito Ricardo Nunes tenha apoiado o Lula. Então, não é novidade que o Lula tenha um apoio à candidatura. Ele vai apoiar candidato nos estados, como o governador Alckmin deve ter candidato nos estados. Isso não rompe a frente, inclusive, que está representada em ministérios de importância no governo federal, inclusive representação com o MDB, que tem a ministra Simone Tebet de excelente desempenho, representando o MDB no governo, um cargo muito importante, que é a Secretaria de Planejamento, que diz respeito ao orçamento, tem tido, aliás, Thales, quando teve a promulgação, essa promulgação recente da reforma tributária, eu vi que a Simone Tebet foi das mais aplaudidas pelos deputados e deputadas, num reconhecimento do trabalho muito bom que ela vem fazendo em parceria com o ministro Haddad. E há outras representações do MDB também no governo Lula. Seria temerário, por exemplo, se o Lula, ao apoiar uma candidata que não é do MDB, nem o Boulos, nem a Marta, nem o PT, e fizesse qualquer tipo de retaliação, como ocorreu em outros governos, aos ministros do MDB. Imagine, inclusive, que os ministros do MDB, se quiserem fazer campanha, virão a São Paulo fazer campanha do prefeito Ricardo Nunes, a menos, não sei, se ele venha a ter atendido o pedido de ter o apoio do ex-presidente. Pois é. Deputado, fala, Diego. Não, vai lá, Sakamoto. Não, deputado, a nossa colega Mônica Bergamo, ela deu que neste sábado deve ocorrer um jantar entre a Marta e o Boulos, né, e que o senhor deve participar, né, exatamente para selar essa aliança, né, para dar esse pontapé nesse processo, assim. O que o senhor confirma esse jantar e depois o que deve sair dele? Deve sair já alguma... Na verdade, é um almoço. Estou dizendo, ele ocorrerá, eu fui convidado, vai ser um almoço no sábado, às 13 horas ou 13h30, na residência da companheira Marta. Eu fui convidado, eu privo da amizade de ambos, do Márcio e dela, e eu fui convidado e estarei lá. O objetivo, eu acho, do convite dela, ontem perguntavam muito para o Boulos, você já esteve com a Marta e tal? Eu falei, não estive ainda, é verdade. Então, o Boulos vai para a China e vai para Paris, está conhecendo experiências bem-sucedidas da administração. Então, antes, como não ficar tanto tempo assim, perguntando, vai falar, não vai falar,
ele foi convidado para ter um almoço no sábado e eu fui convidado, estarei lá. Parece que ele, inclusive, vai com a esposa também, que é uma dirigente do MTST, e ele vai, inclusive, a uma experiência em Paris que guarda até alguma semelhança com a questão dos corredores, da gestão da marca, com bilhete único, que é a ideia de aproximar a população dos seus locais de trabalho, das suas oportunidades de trabalho, que em Paris está sendo chamado agora Paris 15 minutos, que é para reduzir o tempo de saída de casa, de volta do trabalho, e, ao mesmo tempo, reduzir a mobilidade, o gasto de combustível. Ele vai ver com a prefeita Anne Hidalgo como é que é essa experiência, e vai em Xangai e Pequim também a convite lá para conhecer algumas experiências de gestão pública. Mas antes da viagem dele no domingo, após esse almoço, deve ter algum anúncio público, alguma após o almoço, ou é apenas para um pontapé inicial mesmo? Não, ontem eu fiquei sabendo, ontem teve um apoio formal do PDT. Estava aqui o ministro Lupe, que é presidente do PDT, estava o Antônio Neto, que é presidente estadual, um evento muito grande de apoio ao Boulos. E nessa ocasião ele falou que iria para a China, iria para Paris e tal, então tinha Não, vários não, eu estou repórteres falando lá do que... anúncio, desculpa, Rui, eu estou falando do anúncio com relação à candidatura de ambos. Vai haver a Marta ou o Guilherme depois do almoço, antes da Não, viagem não, para a China, deve fazer algum veja, comunicado, não? veja. Deputado, Primeiro, a Marta não está afiliada a nenhum partido ainda. É preciso que haja, além do conhecimento mútuo, tem essa dinâmica que vocês estavam falando, alguma instância do PT, em primeiro lugar, na instância municipal, tem que tratar desse assunto. Quando é que a Marta vai se filiar? Como é que é o rito da filiação? o Quando vai Walter ser? Pomar defende que o Diretório Nacional tome uma decisão se aceita a filiação dela. Sim, só que no plano municipal, as eleições municipais, o foro de decisão são os diretórios municipais. Se o diretório municipal convalidar a filiação da Marta, não é nem a candidatura. Se alguém quiser questionar a filiação, tem instâncias de recurso. Antes de qualquer votação, se ela vai ser vice ou não, ela vai se filiar, primeiro vai se filiar ao PT. Então, quem cuida disso, em primeiro lugar, é o diretório municipal, não sou eu. Depois, se houver algum recurso, vai para o estadual, vai para o nacional. Se ela realmente é efetivada como filiada ao PT, eu acho que será, vem o processo de formação da chapa. Tem que ter um programa comum, uma tática de campanha, como é que eles vão dividir o trabalho e tal. E um momento, além do momento de filiação, deve haver um momento de formalização da chapa de pré-candidatura. Nós estamos numa fase de pré-candidatura. Então, esse é o rito. Então, o que eles podem anunciar lá, suponho, é a decisão de fazerem a chapa e tal, já que se juntaram, que tem entendimento, e a partir daí tem os trâmites que vão Legal. demorar alguns dias, algumas semanas e tal. Uma pergunta, deputado. O Walter Pomar falou em traição, que a Marta teria traído o partido, e esse seria o motivo de que ele não. A Marta, antes disso, o Nunes, o Ricardo Nunes, chegou a falar reservadamente que se sentia traído. O Baleia Rossi, de certa forma, essa nota dele é uma nota em que ele expõe um sentimento de que o MDB está se sentindo também traído, e, na verdade, o Ricardo Nunes, que está se fazendo de vítima, ele está fazendo aliança com o bolsonarismo para a campanha eleitoral, de certa maneira, traindo a Marta. Aí eu pergunto ao senhor, nesse bolo, quem está traindo quem, na sua avaliação? Bom, eu primeiro não sei se não participei da conversa do Ricardo Nunes com a minha companheira Marta. Segundo, não sei se efetivamente, mesmo ele tendo pedido apoio ao ex-presidente, se ele terá esse apoio. Vi, inclusive, nos jornais hoje,
que tem uma reclamação muito grande de parlamentares bolsonaristas, dizendo que o verdadeiro Ricardo seria o Ricardo Salles e não ele, o deputado Ricardo Salles. Então, nessa confusão, eu não quero me meter. Se tem traição, se o Ricardo está bravo com a Marta e tal, isso não é assunto para minha competência. Aproveitar a participação do senhor, deputado. Ai, diga lá, você Eu acabou de não dizer. quero falar de fogo, Dá tempo fogo no ainda, né, parquinho, não é comigo. Então, mas falando em fogo em outro país, o senhor é um analista privilegiado da política, Rui. Você presidiu o PT, esteve à frente do partido em vários momentos cruciais. E eu queria um pouco, na verdade, da sua análise, né, com relação ao cenário municipal. Considerando o cenário que a gente tem hoje, né? Você falou no Nunes, o Ricardo Salles tentando se cacifar para ter o apoio do Bolsonaro e sair representando o PL, a Tabata do outro lado, talvez o Kim Kataguiri também, porque tem rusgas entre o MDB e União Brasil dentro do município, né? Boulos Marta, né? Qual que na sua avaliação seria será o quadro da direita? Você acha que o PL, no final das contas, vai sair com uma candidatura própria, né? Ou ele vai, o mais provável é embarcar na do Nunes, exatamente por conta disso? Porque a saída da Marta do governo Nunes enfraquece, né, a candidatura do Nunes, né? Então eu queria saber se você acha que há uma chance, né? E se um candidato bolsonarista como Salles seria um bom candidato para a disputa com o Boulos? Deixa eu começar a falar de um oriental que eu conheço bem, que é o Kim Kataguiri. Você sabe que eu apostei uma garrafa de vinho com ele. Ele é lá membro da CCJ, que eu presidi, e eu apostei com ele que ele não será candidato, que ele não terá legenda. Posso estar enganado, mas eu falei para ele, eu até quero perder a garrafa de vinho, porque quanto mais candidatos tiver nesse campo, melhor para nós. Mas eu acho que eu vou ganhar a aposta, ele vai ter que me pagar uma garrafa de vinho. Sobre a nossa companheira Tabata, eu espero que se tiver segundo turno, se a eleição tiver muito polarizada, ela pode até ser decidida no primeiro turno. Se tiver segundo turno, eu imagino que ela estará fora, previsão, você está pedindo para fazer previsão. E Uhum. espero muito poder contar com o apoio dela, que ela agrega numa campanha como essa aqui na Prefeitura de São Paulo. Ela tem um campo, mesmo com as divergências, mesmo ela dizendo que está contra os extremos e tal, eu acho que ela está no nosso campo, no campo da democracia. Eu tenho acompanhado que o deputado Ricardo Salles está tentando ter o apoio do PL. O PL já disse que vai apoiar o Nunes, então ele quer uma autorização para sair do PL sem perder o mandato, sem o que ele não pode ser candidato. Então eu vejo duas possibilidades para ele. Falando sempre em termos de previsão, porque, embora seria que eu sou analista, analistas são vocês, o pessoal da Globo News, o dia inteiro analisando. Então, eu acho assim que ou o Ricardo Salles consegue essa liberação e vira candidato, ou eles podem agora, com essa perda, com esse ganho muito grande que nós tivemos, eles podem encaixar o deputado Ricardo Salles como vice do Ricardo Nunes, é um Ricardo ao quadrado, né? De resto, eu acho assim, a Marta traz uma grande contribuição para a chapa. Primeiro porque ela tem um legado, tem marcas importantíssimas na cidade. São os Céus, que é uma iniciativa premiada internacionalmente. Tem o bilhete único, que foi aperfeiçoado. Tem o Vai e Volta, que é o transporte escolar gratuito. Tem o uniforme e material escolar. Tem as subprefeituras, tem o orçamento participativo, tem o projeto de desenvolvimento da Zona Leste. Não quero me alongar muito para não cansar vocês. Então, são marcas poderosas. Segundo, ela tem ainda, apesar de estar ausente há muito tempo, ela é querida na periferia. A população comum, que não faz o acompanhamento da política no dia a dia, muitas vezes nem sabe que ela era secretária do prefeito. Aliás, muita gente ainda nem conhece quem é o prefeito. E, por último, ela
pode também, ela tem penetração junto aos setores médios. Não é por outra razão que a deputada Tabata, outro dia, postou o livro da Marta, Minha Vida de Prefeita, antes que ela tomasse essa decisão, para ganhar simpatias corretamente. E, por último, pela primeira vez na história aqui da capital, desde que o PT existe, quem vai para a cédula é o 50, não é o 13. Então, há uma preocupação natural na nossa chapa de vereadores e vereadoras. Eu sei que o Boulos fará uma campanha equânime, vai ajudar os vereadores do PT, do PSOL, do PDT, de toda essa frente que está se constituindo e que esperamos que se amplie. Mas o candidato, ele quer, o PT quer eleger os seus vereadores, não quer eleger os vereadores do PDT, e também o PSOL, a mesma coisa, é legítimo isso. Então, eu acho que a Marta, numa conversa com o Boulos, pode ter uma divisão de trabalho em que ela possa acompanhar um pouco mais os vereadores, as vereadoras do PT. São possibilidades que fazem a nossa campanha crescer, acomoda, inclusive, eventuais divergências, e toda essa... Deputado, Tem restrição daqui, tem dali. Quando começa a campanha, todo mundo quer ganhar a eleição. É. deputado, hoje o senhor falou aí de analistas. Hoje, no programa Análise da Notícia, o professor Cláudio Couto avaliou que a entrada da Marta na campanha do Boulos é mais do mesmo. E que a Marta foi eleita prefeita, teve uma penetração na periferia, mas que depois ela não se reelegeu, nas últimas eleições ela tem saído mal, e que ela não acrescentaria grandes coisas à campanha do Boulos, à eleição do Boulos. Não traria grandes votos. Na sua avaliação, a Marta a- re- conserva, porque realmente conserva esse eleitorado, porque realmente ocorreu de que nas últimas eleições que ela se propôs não se saiu muito bem. Bom, quem sou eu para ficar opinando sobre a análise dos outros? Ainda mais uma pessoa que escreve permanentemente, é cientista político, né? Eu acho o Cláudio Couto. O senhor Mas, entende mais do que todos nós juntos, mas hã? tudo bem. Então, mas veja, seria também, eu acho que uma subestimação muito. Nós não somos grandes analistas nem grandes políticos, mas seria uma subestimação muito grande imaginar que a gente faz um esforço de construção para trazer alguém que não vai acrescentar nada. Seria, eu acho que também não vamos nos superestimar, não vamos ser cabotinos, mas também não vamos subestimar desse jeito, né? Eu acho que ela acrescenta muito, e daí a chiadeira daqueles que gostariam de tê-la ao seu lado. O Se deputado, ela não significasse nada, ninguém estaria preocupado com o nosso crescimento. certo. Para a gente encerrar, só queria te perguntar sobre Ricardo Lewandowski, né, que está chegando para compor o governo Lula. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre um substituto, né, do Flávio Dino, ministro, que vai deixar o ministério já nessa sexta-feira? Já está oficializado isso? Eu não estou sabendo ainda. Não, Falta... estou perguntando. Não, Não, eu sei que foi feito o convite, Aham, mas sei que ele ainda estava discutindo com o presidente Lula montagem de equipe e é tal. isso. Eu gostaria muito que ele... Vocês sabem que eu apoiei e fiz uma indicação, já que todo mundo pode opinar, do nosso Marco Aurélio de Carvalho. Teve apoio de muita gente, é jovem, a gente está precisando também renovar um pouco. Eu falo isso com propriedade porque já estou indo aí também, né? Já estou cumprindo aí hora extra já. Mas não indicar o Marco Aurélio e indicar o ex-ministro Lewandowski, eu acho que, todo respeito, ele será um grande ministro da Justiça, tem capacidade para isso, tem história, tem compromisso com a democracia. Então, espero que, feito o convite, que ele aceite e possa montar uma equipe da confiança dele, porque o ministro não trabalha sozinho, né? Então, não me sinto... Acho que o Marco Aurélio também não se sente preterido pelo presidente Lula até escolhendo alguém como o ministro Lewandowski.
terá, portanto, todo o meu apoio Mas o senhor acha que completado tá sendo deixado de lado um pouco a questão da segurança ao escolher o Lewandowski? Não ser feita a separação que o PT chegou a defender, que houvesse uma separação do Ministério em dois, segurança e justiça? na campanha eleitoral, na discussão do programa, foi apresentada essa alternativa, na transição também. Agora, isso é questão passada. O ministro Flávio Dino ponderou ao presidente Lula que não valia a pena fazer essa separação. O presidente Lula concordou. Então, daqui para frente, a menos que o presidente resolva mudar de ideia, não vai separar. De qualquer maneira, mesmo não separando, eu acho que tem que ter uma atenção muito grande para a questão da segurança pública, que é algo que atormenta a população com razão. E os grandes centros, principalmente São Paulo, Rio, as capitais, principalmente agora não só as capitais, essa questão tem que sobrelevar. Então, independente de separação ou não, o novo ministro, seja o Lewandowski, principalmente, eu acho que ele vai ter que dedicar uma boa parte do seu tempo, da sua equipe, para ter questões concretas de curto prazo, porque a questão da segurança pública, embora constitucionalmente responsabilidade de Estado, município, tem algumas competências do governo federal, eu acho que o governo federal tem que fazer uma boa coordenação nacional, tem que mexer, inclusive, e eu defendo sempre isso, militar não é para cumprir tarefa de polícia, militar tem que cuidar de fronteira, combate ao tráfico, combate de arma, nada de GLO. Defendo que a gente mude o artigo 142 da Constituição Federal, não sou o único. Esse debate está sendo feito, o deputado Zaratini tem uma proposta de emenda constitucional. Ontem eu vi um artigo do Hélio Schwartzman na Folha, que eu até guardei, que ele tira todas as ilusões a respeito. Os militares intervieram na vida política nacional várias vezes. Poderes da República são legislativo, executivo, judiciário. As Forças Armadas são órgãos administrativos, sob o comando do comandante supremo, que é o presidente da República. Então, precisa acabar com essa história de tutela militar, que é mal interpretada, já desfeita pelo Supremo e tal, de que o artigo 142 garante um poder moderador. Isso aí existia na época do Império, não tem mais. Então, eu espero que agora, com esse novo comando das Forças Armadas, e que o ministro Zé Múcio também tome consciência disso, colocá-los no seu devido lugar importante, são brasileiros, que defendem a soberania nacional, o nosso território, e que, cada vez mais, eles se comprometam com a democracia, tendo agora que, dentro do devido processo legal, com amplo direito de defesa contraditório, punir todos aqueles e aquelas que participaram ou planejando, ou financiando, ou nos bastidores incitando a intentona. E aí não é só pé de chinelo, aí tem altas patentes que também precisam ser acompanhadas.